Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 57. Let's go! E na aula de hoje, começando a nossa nona semana de Enjoy, vamos entender como que nós conseguimos fazer perguntas com verbos regulares no presente, com I, you, we, they, esses quatro pronomes pessoais. Além disso, vamos entender a diferença entre o to, o either ou either, e o also. E por fim, vamos entender o uso do every em inglês. Let's go? Every. Some. Also. Two. Either. Bass guitar. Acoustic guitar. Electric guitar. Keyboard. Drums. E começando a nossa explicação, nós temos, every, que significa todo, toda, todos, todas, alright? Some, alguma, alguns, algumas, um pouco de. Então é quando você fala sentenças do tipo I have some friends. Eu tenho alguns amigos, por exemplo. Significa pouca quantidade. Vamos colocar assim, tá certo? Hoje nós não iremos estudar o some. O some vai ser visto na aula de amanhã, tá certo? Mas vamos introduzir a palavra some hoje para poder fazer a explicação amanhã, tudo bem? Also, to e either, todos eles significam também. Also, também. To, também, sendo que no final de sentenças afirmativas, e teremos exemplos hoje. Either ou either, depende da pronúncia e depende do inglês que está sendo falado, também no final das sentenças negativas, tá certo? Bass guitar, baixo. Acoustic guitar é o que nós consideramos como violão. Electric guitar, a guitarra elétrica. Keyboard, teclado. E aí, tanto o teclado de computador quanto o teclado instrumento musical. E por fim, drums, que significa bateria. Alright? Na semana 8, na primeira aula da semana 8, vimos essas sentenças aqui, ó. You like to eat pasta for lunch. They write letters for their parents. Na negativa. E para colocar essas sentenças na negativa, o que nós fizemos foi colocar o don't. They don't like to eat pasta for lunch. Desculpa, you don't like to eat pasta for lunch. Você ou vocês não gostam de comer massa no almoço. They don't write letters for their parents e por aí vai. Mas aí, como é que nós conseguimos colocar essas sentenças como perguntas em inglês? É super simples. A única coisa que nós precisamos fazer é encontrar a pessoa e antes dessa pessoa iremos acrescentar a partícula do. E claro que, por ser uma pergunta, deveríamos colocar uma interrogaçãozinha no final, tá certo? Então, you like to eat pasta for lunch se transforma em Do you like to eat pasta for lunch? A segunda sentença, they write letters for their parents, se transforma em Do they write letters for their parents? No terceiro exemplo nós temos, We cook for you, que transformado em pergunta fica Do we cook for you? Agora, eu vou pedir para que você pause esse vídeo e tente colocar as outras 5 sentenças como perguntas. E então, em 3, 2, 1, eu vou mostrar a resposta. Do we always read magazines on the weekends? Do you eat pasta on Mondays and Fridays? Do Josh and Samantha play the drums on the weekends? Do they never drink juice for breakfast? Do I like to read books? E transformamos essas sentenças em perguntas. Mas veja bem, esse do aqui, ele não vai ser usado no começo da pergunta. O do ele vai ser usado antes da pessoa, tá certo? Por coincidência, todas as sentenças aqui começam com uma pessoa. E por isso que o do está no começo dessa sentença. Nós não vamos ver outras sentenças em que o do fica no meio da sentença, porém veremos ainda nessa semana 9, tudo bem? Lembre-se apenas que o do fica antes da pessoa.
e não no começo da sentença. Alright? Vamos agora para outras sentenças utilizando o also, to e o either ou either. Vamos começar. My friends play the drums. Meus amigos, minhas amigas tocam bateria. E aí, se eu quiser falar que eu também toco bateria, eu posso utilizar o to. I play the drums too. Eu toco bateria também. Esse também, no final das sentenças afirmativas, é o to. Mas, no final das sentenças negativas, nós iremos utilizar o either ou either, como nós temos aqui nesse exemplo. Ó. They don't speak Chinese. We don't speak Chinese either. We don't speak Chinese either. Eles ou elas não falam chinês. Nós não falamos chinês também. Já o also, ele é sempre utilizado principalmente depois do verbo to be ou antes de qualquer outro verbo. E aí você pode utilizar o also tanto em sentenças negativas quanto em sentenças afirmativas. Vamos ver. I also play the drums, que é a mesma coisa que tu está dizendo. I play the drums too. We don't speak Chinese either ou either. We also don't speak Chinese. Significam a mesma coisa, ok? Veremos em próximas aulas que nós conseguimos sim utilizar o also tanto no começo da sentença quanto no final. O also ele meio que é um andarilho, você pode colocar ele em qualquer situação e aí de alguma forma ou de outra meio que vai estar certo, tá certo? Porém o to e o either ou either nós colocamos sempre no final das sentenças, alright? Com uma exceçãozinha ou outra, mas vamos com o básico agora, tudo bem? Vamos agora entender como que nós conseguimos utilizar o every em inglês. Eu tenho essa sentença aqui, ó. Eles correm todos os dias. Pause o vídeo e tente traduzi-la para o inglês. Porque eu vou dizer a resposta em 3, 2, 1. Eles correm todos os dias. They run every day. Todos os dias aqui é uma estrutura que está no plural. E no inglês, every day, o day fica no singular. Por quê? Porque todas as palavras que vêm depois do every precisa estar no singular, tá certo? Mesmo que na tradução você traduza essas palavras para o plural. Eles correm todos os dias. They run every day. Você não vai falar every days, nunca. Todas as palavras depois do every precisam estar no singular. Alright? Vamos ver mais outro exemplo. Elas não querem estudar todas as noites. They don't want to study every night. Nós precisamos ir à igreja todos os fins de semana. We need to go to church every weekend. Todas as palavras que vierem depois do every precisam estar no singular. No singular. A tradução, sim, plural, mas as palavras precisam estar no singular. Ok? E com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.